paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma segunda-feira de estudos bíblicos. Estamos animados para, juntamente com vocês, mergulharmos na bendita e preciosa palavra de Deus. Nós estamos em uma série que tem como tema a pessoa e a obra do Espírito Santo, e hoje é a terceira e última de 3 segundas-feiras dentro dessa série que nós estamos falando a respeito dos dons espirituais. E hoje vamos tratar de uma questão bem prática, né? Como descobrir os dons que Deus me deu? Como descobrir os dons que o Senhor me tem dado? Essa é uma pergunta frequente entre nós cristãos e eu espero que essas diretrizes bíblicas possam ajudar você a compreender as ferramentas que Deus tem te dado, né, para a realização do propósito de Deus em prol da edificação da igreja, da salvação dos perdidos. Deus abençoe a todos vocês. Você já pode compartilhar o link dessa transmissão para que outras pessoas também sejam alcançadas com a bendita e a preciosa palavra do Senhor. Vamos alcançar mais vidas com esse ensinamento da palavra e na segunda-feira que vem daremos sequência a outros temas dentro dessa série a respeito da pessoa e da obra do Espírito Santo, onde estaremos falando sobre o fruto do Espírito. Inclusive, aqui em nosso canal IPJC Oficial, nós já fizemos uma série inteira sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, e você pode acompanhar. Então, na próxima segunda-feira, nós vamos fazer apenas uma visão panorâmica. Nós nos detemos um pouco aqui sobre a questão dos dons espirituais, porque é uma ênfase nossa, né, do meio pentecostal, né, de suma importância para nós, mas nós já fizemos uma série inteira sobre o fruto do Espírito. Então acesse aí as playlists aqui do canal IPJC Oficial para que você possa acompanhar essa série que fizemos anteriormente a respeito das obras da carne e do fruto do Espírito. O texto base que nós temos utilizado durante esses dias é 1 Coríntios capítulo 12 e o versículo de número 1. Eu queria convidá-lo para desde já, né, pegar a sua Bíblia, papel e caneta, já localizar o texto. Nós vamos ouvir um belíssimo louvor e logo após esse louvor com o nosso vocal, nós já voltaremos meditando neste texto da palavra do Senhor. Abra o seu coração, Deus tem uma palavra para você. Vamos a esse belo hino e logo após voltaremos com a preciosa palavra de Deus. Nunca me deixes esquecer do teu amor, Jesus.
Após esse lindo louvor, quero convidá-los agora para dirigirmos a Deus uma palavra de oração, pedindo a bênção do nosso Pai Celestial sobre o nosso estudo de hoje. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, com todo o nosso coração, pela oportunidade e pela liberdade que temos de meditarmos na Tua Palavra, de falarmos da Tua Palavra, fazendo uso dessas mídias sociais para levar o nome de Cristo cada vez mais longe. Senhor, nós iremos continuar nessa noite nos debruçando sobre o tema dos dons do Espírito Santo e que o Teu Espírito venha despertar corações. Como disse Paulo a Timóteo, desperte o dom de Deus que há em ti. Venha, Senhor, colocar as Tuas mãos sobre nós, venha avivar os nossos corações, venha avivar a Tua obra, venha, Senhor, em nome de Jesus, distribuir os dons do Teu Espírito Santo enquanto meditamos na Tua Palavra, para que possamos, aleluia, Pai, trabalhar mais pelo progresso do reino de Deus neste mundo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Aclara a nossa mente com a Tua Palavra nesta hora, Senhor, no nome de Cristo. Oramos. Aleluia. Queridos irmãos, o nosso texto base durante esses dias tem sido 1 Coríntios capítulo 12 e o versículo 1. E eu quero ler com vocês uma vez mais esse texto da palavra de Deus. Abra comigo o seu exemplar das Escrituras em 1 Coríntios 12, 1, onde o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz o seguinte: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Até aqui nós já vimos algumas coisas a respeito dos dons espirituais e hoje nós trataremos a respeito da seguinte pergunta: como descobrir os dons que eu tenho? Mas eu quero começar com essa premissa: por que é importante descobrir os dons que eu tenho? Os nossos dons, eles estão atrelados à vocação e ao chamado de Deus para propósitos específicos em nossa vida. É claro que tudo isso está dentro de um propósito muito maior, que é a glória de Deus, a edificação da igreja, a salvação dos perdidos, mas a Bíblia nos mostra que Deus tem propósitos específicos para cada pessoa. E é importante entender qual é o propósito de Deus, e com isso entender quais os dons espirituais que Deus nos tem dado, porque os nossos dons, eles estão atrelados ao propósito de Deus para nós, a tarefa, a incumbência que Deus nos deu neste mundo, porque nós podemos assim canalizar os nossos recursos, as nossas forças e as nossas energias para o cumprimento do propósito de Deus. Quando eu não entendo isso, às vezes, eu estou canalizando os meus recursos para outras coisas, investindo em outras coisas e não aquilo que era o propósito de Deus para a minha vida. Além disso, nós evitamos o desperdício do nosso bem mais precioso, que é o nosso tempo. Tempo não é dinheiro. Tempo é mais do que dinheiro. Dinheiro você pode resgatar, dinheiro você pode acumular, você não faz isso com o tempo. As pessoas dizem que tempo é dinheiro, mas na verdade tempo é mais do que dinheiro. Então, quando você entende o propósito de Deus para a sua vida, isso faz com que você não desperdice, melhor dizendo, o bem mais precioso que o Senhor tem nos dado, que é o nosso próprio tempo. E vamos começar. A primeira forma de descobrir qual é o propósito de Deus para a nossa vida é através do prazer, da alegria em realizar determinada tarefa. Eu não estou falando aqui de hobby, eu não estou falando aqui de entretenimento, porque alguém pode pensar, bem, se o propósito de Deus está atrelado ao que me traz alegria, então acho que o propósito de Deus para a minha vida é sentar na cadeira, comer pipoca e ficar assistindo a Netflix. Eu sei que isso pode trazer uma sensação de prazer para muitas pessoas, mas não é desse tipo de prazer que eu estou falando. Não estou me referindo a hobbies, não estou me referindo a entretenimento, estou me referindo daquilo que nos dá um senso de satisfação e alegria após um serviço realizado. Uma vez eu estava conversando com um irmão que trabalha na construção civil e ele disse assim, que não há nada mais satisfatório para ele dentro do campo de trabalho do que pegar um terreno cru e depois entregar a chave da casa pronta nas mãos
do dono, do proprietário que o contratou para a realização daquela tarefa. Ele disse que aquilo trazia para ele um imenso prazer e uma imensa alegria. Por quê? Porque tinha a ver com as suas habilidades e o propósito da sua vida. Olha que coisa interessante. E nós podemos aplicar isso também no reino de Deus e para as coisas espirituais. Olha que interessante a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11, no versículo 23, Paulo diz: são ministros de Cristo, falando a respeito dos apóstolos, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes. E ele segue, queridos, no versículo 26, falando de perigo de rios, perigo de salteadores, perigos dos da sua nação, perigos dos gentios, ou seja, perigos dos judeus e dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre judeus e gentios, mas perigos na igreja também, ele diz, entre os falsos irmãos, em trabalho, fadiga, vigílias muitas vezes, fome, sede, jejum muitas vezes, frio, nudez. E ele comenta ainda no versículo 28, além das coisas exteriores, me oprime, me aperta, né? Cada dia o cuidado de todas as igrejas. Observe que Paulo está nos mostrando que a sua vocação, o chamado de Deus para a sua vida, incluía muitos perigos. A vocação de Paulo era uma vocação perigosa. Mas a pergunta é, Paulo, vale a pena assumir todos esses perigos? Vale a pena assumir esses riscos? Vale a pena viver perigosamente para cumprir o seu propósito e a sua vocação? E a resposta está aqui, meus amados, no versículo 10 do capítulo de número 12 agora. Ele diz, por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, sou forte. No capítulo 11, Paulo mostra os perigos do seu ministério. No capítulo 12, Paulo mostra os prazeres do seu ministério. Ele está dizendo, vale a pena viver perigosamente. Vale a pena assumir todos esses riscos, porque essa vocação, ao mesmo tempo que ela é perigosa, ela é também prazerosa. Eu sinto prazer nas perseguições e dificuldades, porque tudo isso que eu sofro por amor a Cristo. E embora Paulo vivesse perigosamente, Paulo vivia também deleitosamente. No versículo 15 ele diz, eu de muito boa vontade, aqui no capítulo 12, me gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Qual é o propósito aqui de Paulo? Se gastar e gastar também os seus recursos. Quando ele diz, eu gastarei, ele está dizendo, eu vou gastar os meus recursos, meu dinheiro, por exemplo, né? Mas eu também me deixarei gastar, eu vou gastar minha própria vida pela vida de outras pessoas. Uma vez eu ouvi um pastor dizendo que o evangelho não é egocêntrico, o evangelho ele é outrocêntrico. Primeiro, que o centro da nossa vida é outra pessoa chamada Jesus, mas também a Bíblia diz para nós considerarmos os outros superiores a nós mesmos. E Paulo está dizendo, eu vou me gastar de boa vontade, eu vou fazer com prazer, eu vou fazer com alegria. Então, o que é que você faz no reino de Deus que te dá tanto prazer, tanta alegria, tanta felicidade? Há um tempo atrás eu estava conversando com os irmãos aqui da mídia, que a gente estava com saudade das nossas convenções, né? Porque nas convenções, quando chegava, né, meu Mateus? No final da convenção a gente estava quebrado, né? Arrebentado, não é, Freitas? Então, eu estou com dois Mateus aqui, então eu vou falar um Mateus e o outro Freitas, né? Para identificar. Quando acaba a convenção, a gente está quebrado daquela correria, corre com câmera para lá, tripé para cá, e conecta e desconecta, e liga som, e liga aquilo, e faz uma coisa e outra. A gente literalmente está morto, mas também a gente está alegre, a gente está feliz, a gente está regozijando. Por quê? Porque a gente sente que a gente está cumprindo o nosso propósito, cumprindo o nosso chamado. Isso é tão interessante que Jesus, meus amados,
ele estava tão absorto na sua chamada, no seu propósito, que quando nós vemos ali, João capítulo 4, diz que era necessário que Jesus passasse por aquele caminho. Que caminho era esse? O caminho do Poço de Jacó, onde ele ia encontrar com aquela samaritana para pregar a palavra. E ele disse que o Espírito de Deus estava sobre ele para pregar o evangelho. Aí Jesus, ele estava tão absorto ali na obra de Deus, no seu chamado, no seu propósito, usando os dons que o Pai havia lhe dado, que os discípulos chegam com comida para comer, e Jesus tinha perdido até a fome. E Jesus diz: uma comida eu tenho para comer que vós não conheceis. O que é que você faz na obra de Deus que você esquece até de comer? Esquece assim, ó, sabe, você está tão absorto, aquilo é tão deleitoso. Não estou dizendo que não é cansativo, claro que é, nós somos carne, mas ao mesmo tempo há uma alegria, uma satisfação e um senso de prazer de ver o serviço realizado. E é claro que isso não acontece para todas as coisas, acontece para coisas específicas, onde o nosso coração está nelas. Então, qual é o serviço que você realiza na obra de Deus que te traz esse senso de prazer, satisfação e alegria, que você nem vê o tempo passar? No sábado passado agora, nós tivemos o primeiro culto de adolescentes aqui na nossa sede, mas mais ou menos em um mês antes, nós nos juntamos com eles e distribuímos um papelzinho para cada um colocar o seu nome e dizer ali naquele papelzinho o que mais ele desejaria fazer na obra de Deus. Alguns colocaram pregar, outros cantar, outros tocar o seu instrumento, mas sabe o que outros disseram? Eu quero passar a salva, eu quero passar o envelope, eu quero recepcionar os irmãos. E isso é maravilhoso, por quê? Porque Deus não chamou todos para pregar, isso é óbvio. Deus não chamou todos para cantar, isso é óbvio. Mas tem uns que estarão ali na porta recepcionando com tanta alegria, que a pessoa que está entrando na igreja pela primeira vez, ele vai se sentir tão bem recepcionado que ele vai querer ficar. Por quê? Porque tem a ver com os dons que Deus tem distribuído no corpo de Cristo. Então, o que é que te dá tanto prazer e alegria? Eu gosto de ficar absorto lá no meu cantinho lá em casa, estudando, lendo a Bíblia, lendo os livros lá. Isso é maravilhoso, é gostoso, eu não vejo nem o tempo passar. Eu gosto de brincar que tem muita gente que quando vai ler, né, dá sono. Quando eu leio, eu perco o sono. Por quê? Porque tudo isso tem a ver com os dons e os propósitos de Deus para a nossa vida. O que é que você faz que te dá tanto prazer, irmão? Tanta alegria. Eu conheço irmãos que a maior alegria dele é limpar a igreja. A maior alegria dele é lavar o banheiro da igreja. Outros, eu conheço um irmão lá de Santa Felicidade, que eu já vi ele lá na rua de casa, fazendo sabe o quê? Distribuindo panfleto. Por quê? Porque tem a ver com os dons que Deus nos tem dado. A pessoa sai lá de Santa Felicidade e vem aqui para o Boqueirão. Quem mora aqui em Curitiba sabe do que eu estou falando, mas vem para quê? Para distribuir panfleto. Isso é maravilhoso, irmão. Então, o que é que te dá prazer assim? Agora, isso é apenas parte da coisa. Porque não é simplesmente o fato de gostar de realizar determinada tarefa no reino de Deus, que de fato Deus tem me dado o dom naquela área. Somente ficar feliz com o que você faz não é garantia. Uma pessoa pode falar bem assim, olha, eu gosto muito de dirigir, mas se olha o carro dele está todo amassado. Por quê? Não tem golpe de vista, não tem reflexo, né? Dirige com o pé na embreagem, por aí vai, não é? Não tem aqueles cuidados básicos de quem realmente gosta de dirigir, mas também sabe dirigir, né? Tem irmãos que, ele olha assim, ele já sabe se ele vai conseguir fazer a baliza ou não, ele vai fazer a baliza rapidinho. Tem aquele que prende o trânsito 2 horas para fazer uma baliza. Por mais que ele goste de dirigir, falta ali uma coisa, o quê? O dom, a capacidade, a habilidade. Então não é somente aquilo que você gosta de fazer, mas tem a ver também com aquilo que você sabe fazer. E por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente querendo realizar determinadas atividades no reino de Deus, mas ele não tem nenhuma desenvoltura para aquilo. Ele quer cantar, ele quer ser cantor, mas o irmão está tocando em sol e ele está cantando em si bemol, aí dá dó. Literalmente, né? Por quê? Porque literalmente você percebe que aquele não é o dom que Deus tem dado a ele. Observe que coisa interessante. Antes de governar o Egito, José
entre aspas, governava sobre os seus irmãos, né? Ele sempre, né, dava um feedback para o seu pai, né? Monitorava ali os seus irmãos. Depois, ele foi cuidar da casa de Potifar. Depois, ele cuidou da prisão antes de chegar lá, no topo do trono. Então, você percebe que antes de Faraó olhar para ele e dizer bem assim, eis aí um homem em que o Espírito de Deus está sobre ele, né? Como foi que Faraó descobriu que José tinha um dom dado pelo próprio Deus para administrar? Dom esse que está aqui, olha, na primeira carta de Paulo aos Coríntios sobre os dons espirituais, no capítulo de número 12, não, acho que é o 14, né? Onde é que Paulo diz? Não, é aqui mesmo, 12, 28. Ele fala do dom de governo, né? Alguns, Deus dá essa habilidade para governar. E como no Antigo Testamento o propósito de Deus para o seu povo tinha tudo a ver também com questões políticas, diferente da nossa época que é a época da igreja, nós vemos em José essa capacidade administrativa, essa capacidade de governo, dada pelo próprio Espírito de Deus e reconhecido pelo Faraó. Acharíamos aonde um homem como esse, que tem o Espírito de Deus? Então era um dom espiritual que estava agindo nele. Mas como é que Faraó descobriu essa ação do Espírito Santo na vida de José? Através das habilidades dele. Ora, se Deus está te dando um dom, esse dom já é por si só uma habilidade para a realização de determinada tarefa. Então não é apenas gostar de cantar, é saber cantar. Não é apenas gostar de pregar, é saber pregar. Assim como também não é apenas gostar de recepcionar, porque tem gente que não sabe recepcionar. Uma vez eu fui no culto pregar, o irmão estava bem assim, ó, com as mãos para trás assim, encostado lá no banco, esperando os irmãos chegar. Do jeito que eu entrei, cumprimentei com a paz do Senhor, ele ficou do mesmo jeito. Eu estava ali para ser bem recebido? Claro que não. Mas uma pessoa que chegasse ali com depressão e visse seu irmão daquele jeito, recebendo ele daquele jeito, com certeza não quereria nunca mais voltar naquele culto. Por quê? Porque não seria bem recepcionado. Então não é apenas, meu querido e amado irmão e irmã, gostar de fazer algo, mas é saber fazer algo. Então, ao longo do caminho, Deus capacitou José, o Espírito Santo capacitou José. Até o Faraó percebeu isso, né? Então, Deus revelou os seus dons em José através das habilidades dele. A habilidade para interpretar sonhos, a habilidade para fazer planejamentos administrativos para o futuro do Egito e, consequentemente, também o futuro de todo mundo. Então, tem gente que gosta de fazer, mas não sabe fazer. Quando Deus dá um dom para a pessoa não somente vai gostar de fazer, mas ela vai saber, ela vai ter uma certa perícia naquilo que ela faz. O que você consegue fazer e fazer bem? Essa é a grande pergunta. Agora preste atenção, não confunda falta de capacidade com falta de aceitação. Tem muita gente que diz assim, olha, eu não sei fazer nada. Alguma coisa você sabe fazer no reino de Deus, isso aí eu tenho absoluta certeza. E há vários dons, há vários ministérios. Em Atos 6, por exemplo, distribuir, né, as cestas básicas entre as viúvas, a assistência social da igreja, era chamado de ministério cotidiano. E nós já vimos em 1 Coríntios 12 que Paulo chama também os dons de ministérios. Era um ministério cotidiano. E os apóstolos consideravam isso, diz o texto, uma importante tarefa. Tão importante que as pessoas que cuidavam daquilo tinham que ser homens cheios do Espírito Santo, de fé e de sabedoria. Então são pessoas dotadas por Deus com dons específicos para a realização dessa incumbência. Agora, tem gente que o problema dele não é a falta de capacidade, é falta de aceitação. Ele quer aparecer, ele quer ter um dom que o torna público, visível. E o nosso propósito não é ser visível. Se o nosso dom nos torna visível, glória a Deus, amém, por isso. Mas o propósito não é se tornar visível, não é se tornar famoso, é ser fiel à chamada de Deus, fazendo uso dos dons que Deus nos tem dado. Se um peixe tentar voar, ele vai morrer. Assim como também se um pássaro quiser navegar no fundo do oceano, ele vai morrer também.
Se uma tartaruga tentar ser um leopardo, ela vai se frustrar por causa da sua lentidão. Então não fique tentando fazer uma coisa que Deus não te dotou da capacidade de fazer. Aceite os dons que Deus te deu, os ministérios que Deus te deu, o chamado de Deus na sua vida e seja fiel a esse chamado. Agora, saber fazer não significa que você vai ser tão bom naquilo quanto outras pessoas que têm o mesmo dom. Nós já comentamos no nosso estudo anterior que os dons, eles agem com intensidade e precisão diferentes na vida de cada pessoa. Nem todo mundo prega igual. Nem todo mundo tem a mesma capacidade dada por Deus nas revelações, nas profecias, no dom de línguas, no dom de interpretação. E assim acontece para todos os dons. Nem todo evangelista vai ser um Billy Graham da vida. Nem todo teólogo vai ser um Claudionor de Andrade, um Antônio Gilberto, um Craig Keener, um Gordon Fee. Não é assim que funciona, né? Só que nós devemos fazer o melhor para o Senhor dentro da nossa limitação. Eu tenho certeza que nem todos os evangelistas serão Billy Graham, mas todos eles podem ter um ministério profícuo nos limites da capacidade que Deus lhe deu, da intensidade de cada um, né? Então observe, meus amados, que essa desculpa de que eu não sei fazer nada, isso é conversa fiada. Talvez o seu problema não é falta de capacidade, é falta de entender a capacidade que Deus te deu, ou às vezes é falta de aceitar a capacidade. Senhor, eu queria ser os olhos, eu não queria ser o dedo midinho, né? Eu não queria, né? Eu queria ficar mais visível, eu queria aparecer um pouquinho mais. Já dissemos no nosso primeiro estudo que os dons do Espírito Santo não tem nada a ver com status, mas tem tudo a ver com serviço. Outra coisa, analise os sentimentos que Deus te deu. O que é que te causa indignação, tristeza, incômodo? É a fome no mundo? Talvez você tenha o dom de exercer misericórdia. O que é que te causa tristeza? É ver o analfabetismo bíblico e teológico dentro da igreja? Talvez Deus tenha te dado o dom da palavra, de ser um professor, um mestre, um pastor, não sei. Qual é o seu maior incômodo, né? É ver as pessoas doentes? Talvez o seu coração arde em compaixão quando você vê um enfermo? Talvez Deus esteja te dando o dom da cura. É paixão pelas almas? Você não consegue dormir lembrando daquelas almas, né, que ainda não ouviram o evangelho? Talvez você seja chamado por Deus para ser um missionário. Talvez Deus tenha te dotado do dom de evangelista. Então observe que os nossos incômodos, os nossos sentimentos, aquilo que nos causa dor, angústia e até mesmo uma ira justa, pode identificar o nosso chamado. Vou dar aqui alguns exemplos. Em Atos 17, quando Paulo estava na cidade de Atenas, a Bíblia diz que o seu espírito dentro de si perturbou-se ao ver a idolatria daquela cidade. E o que ele começou a fazer? Começou a disputar com os gregos, falando a respeito da ressurreição e pregando o Deus desconhecido, o Deus único e verdadeiro. Veja que foi essa perturbação interior de Paulo que fez ele pregar o evangelho. Então, às vezes, o nosso dom é identificado a respeito, a partir, melhor dizendo, desse incômodo interior. A mesma coisa acontece com Neemias. Neemias, quando ouve que Jerusalém estava em ruínas, ele fica triste e o copeiro do rei se torna em pedreiro. Observe aqui que você vê duas habilidades, ser copeiro e ser pedreiro. Outros dons vão se revelando à medida que Deus vai colocando esses incômodos dentro do nosso coração. Então, às vezes, a tristeza que Deus coloca dentro de nós em relação a determinada circunstância pode revelar o dom de Deus na nossa vida. Então, fique atento também a esses sentimentos que Deus tem colocado em seu coração. Outra coisa que eu diria de alta importância. Como é que eu sei que os dons que Deus me tem dado? Muita gente não vai gostar do que eu vou falar agora, mas isso aqui é uma realidade. Se você tem um dom de Deus, irmão, a igreja vai identificar esse dom. E isso geralmente acontece muito entre gente que quer pregar, ou que quer ser pastor. Às vezes o camarada cisma ali que ele tem um dom de Deus para liderar, mas ele é mais lento do que a formiguinha lá do esmilinguido, né? O talento. E a igreja às vezes tem que ser o tolero, né? Porque a pessoa não tem chamada.
E observe aqui, se você tem um chamado, por exemplo, pastoral, se você tem sido dotado por Deus da habilidade de pregar, de ensinar, do dom profético, a igreja vai reconhecer isso. 1 Samuel, no capítulo 3, versículo 19, diz: E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo o Israel, desde Dan até Berseba, conheceu. Olha que interessante. Conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. Eu sou pastor. Eu sou pregador da palavra. Mas ninguém reconhece isso. Ninguém enxerga esse dom de Deus na sua vida. É muito difícil, irmãos, conciliar. Eu sei que tem casos em que o próprio povo se rebela contra as pessoas que Deus tem chamado, mas o curso mais natural é que, se você tem um dom e Deus tem te capacitado com esse dom, de fato, a igreja vai reconhecer esse dom. Isso é visto, por exemplo, aqui em Atos, no capítulo 6, versículo 12. Os 12 convocam a multidão e diz assim, escolhei irmãos dentre vós, homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, né? Para a gente constituir sobre esta necessidade. Então, a igreja iria observar, a partir da sua lente ali pública, quem eram esses homens dotados dessas habilidades para colocar na diaconia da igreja. Olha que interessante, até o Espírito Santo trabalha com a igreja nesse aspecto. Em Atos capítulo 13, versículo 2, diz que servindo ali, né, os profetas e doutores da igreja ao Senhor, o Espírito Santo diz: apartai-me a Paulo e a Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Mas você percebe que a igreja jejuou, orou, pôs sobre ele as mãos e os despediu. O Espírito Santo chamou, mas a igreja ordenou eles. Então você percebe essa confluência entre a ação do Espírito Santo e a igreja. Como é que eu sei os meus dons? O Espírito Santo age através da igreja, reconhecendo os dons que Deus tem me dado. Então tem muita gente que quer ser uma coisa que a igreja olha e diz assim, olha, fulano quer ser uma coisa que ele não é, quer ser cantor, quer ser pregador, quer ser pastor, quer ser reverendo, quer ser missionário, mas a igreja olha e, né? Então, o Espírito Santo trabalha junto com a igreja. Pode acontecer da igreja se levantar? Pode acontecer sim, mas é natural que muitas pessoas irão reconhecer o chamado que Deus tem na sua vida. Para encerrar, outro ponto, Deus pode nos dar uma revelação especial. Moisés teve uma experiência, né, lá da sarça ardente. José teve sonhos. Paulo e Barnabé foram separados aqui em Atos 13 por uma indicação direta do Espírito Santo. Mas aqui eu quero fazer pelo menos duas ressalvas. Primeiro, apenas ter uma visão, um sonho, não significa que Deus está te dando aquele dom. Por exemplo, Moisés foi chamado na sarça ardente, mas Deus dotou ele de dons milagrosos. Moisés operou maravilhas extraordinárias no Egito. José teve um sonho, mas Deus dotou ele da habilidade de interpretar e de administrar, de governar, de planejar, né? Lá em Êxodo 35, 31, Deus chama Bezalel, e Deus chama ele pelo nome. Mas a Bíblia diz que o Senhor o encheu de sabedoria para realizar obras artísticas na confecção de peças para o tabernáculo do Senhor. Então observe que todas essas visões, experiências de revelações e chamados dramáticos de Deus foram acompanhados das habilidades. Eu sonhei que eu estava pregando, mas alguma coisa está errada, você não consegue desenvolver na palavra, então possivelmente foi só um sonho, ou possivelmente você vai ter que amadurecer isso aí e investir mais nessa área, né? Porque há o processo do amadurecimento, né? Ninguém que prega a primeira vez ou que vai exercitar qualquer dom espiritual que seja, vai exercitar com excelência, né? É um processo de amadurecimento. Mas o que eu quero dizer é, não adianta nada você ter um sonho lá de noite, achar que o sonho é uma revelação de Deus, sendo que Deus não está te dotando das capacidades, das habilidades. Tem alguma coisa errada aí. Tem que haver uma confluência desses dois fatores. E a segunda ressalva que eu quero fazer é,
embora Deus fale por sonhos, profecias e visões, e nós cremos piamente nisso, e cremos que isso não contradiz a palavra de Deus, pelo contrário, Deus prometeu que daria sonhos, visões, revelações e profecias ao seu povo. Nós precisamos entender que nem toda pessoa que recebe um dom de Deus vai ter uma experiência dramática. Paulo diz, por exemplo, a Timóteo: desperte o dom de Deus que é em ti, a qual te foi dado por profecia. Timóteo recebeu um dom através de um outro dom, que era o dom profético. O dom da profecia dado pelo Espírito Santo indicou a Timóteo que ele estava recebendo de Deus um outro dom espiritual, que possivelmente talvez seria um dom evangelístico, né? Mas nem toda pessoa vai ter essa experiência dramática. Nem sempre Deus vai te mostrar qual é o seu dom através de uma profecia, de uma sarça ardendo, de um sonho, de uma revelação. Às vezes Deus vai fluir através da sua vida nos dons do Espírito Santo da forma mais natural possível. E é aqui que eu queria encerrar com essa palavra final. Porque tudo que nós mostramos aqui, né? Vamos voltar aos tópicos aqui. Qual é o serviço que te deixa alegre? Quais as habilidades que você tem? O que é que te causa incômodo? A igreja reconhece isso? Deus te deu uma revelação especial? Todas essas coisas podem ser usadas como um teste de análise, como um filtro para você entender qual é o dom que Deus tem te dado. Agora, nós não podemos esquecer uma coisa. Deus naturalmente revela quais são os nossos dons nas necessidades. Nas necessidades. Como assim, irmão Gabriel? Alguém está te procurando para conversar com você, para que você possa ouvi-lo? Ouça essa pessoa. Ouça. Talvez Deus está te dando o dom de exortar, que é o dom de encorajamento. Você vai aconselhar, dando encorajamento para aquela pessoa. Se as pessoas ficam te procurando para conversar, não fica se esquivando das pessoas não, porque às vezes Deus está te dando esse dom de exortar. E exortar aqui, irmão, não é ficar dando paulada na cabeça dos outros não. Exortar é encorajar. Porque tem que falar, meu dom é de exortar, mas eu gosto de ficar quebrando o pau na cabeça dos outros, né? Isso não tem nada a ver com exortação. Exortação tem a ver com encorajamento. A pessoa está desanimada, pensando em suicídio, querendo desistir do casamento, desistir dos filhos, desistir do ministério, e você vai exortar, encorajar essa pessoa. Alguém está precisando de ouvir? Precisando de ser ouvido, melhor dizendo? Escute essa pessoa. Alguém está financeiramente quebrado? Tem gente que vai querer fugir desse dom aqui, viu? Às vezes o irmão está passando uma luta financeira, mas você tem aquele peixão lá, aquela onça. Coloca a mão na sua carteira e abençoe essa pessoa. Às vezes Deus está te dando o dom de exercitar misericórdia, dom que está escrito lá em Romanos 12. É claro que tudo tem que ser feito com sabedoria. Não é qualquer pessoa que me para na rua aí que eu vou tirar senhão do bolso, né? E dar para essa pessoa. Às vezes o camarada vem com aquele cheiro de cachaça, né? Às vezes você olha assim, o olho da pessoa chega a estar vermelho, de tão noiado que está. Você vai tirar senhão e dar para ele, isso é falta de sabedoria. Mas às vezes você sabe de um irmão que está passando por uma luta e uma necessidade. Faça algo corajoso, pegue essa nota de 100 e dá para ele. Talvez ele está te dando o dom de socorrer alguém, escrito em 1 Coríntios 12, 38. Talvez você está perto de alguém doente, ore pela cura dele, de repente Deus pode curar, e isso pode manifestar, né, Mateus, que Deus está te dando o dom da cura. Talvez alguém tenha dúvida na palavra de Deus e fica perguntando você, irmão, eu estava lá orando hoje no meu devocional, eu li essa palavra aqui e não entendi, você pode me ajudar? Talvez Deus está te chamando para o dom de ensinar outras pessoas, né? Ah, mas eu não entendo nada de Bíblia. Para de ser preguiçoso, vai ler a Bíblia. Vem aqui na biblioteca da EBESB, né? E pega uns livros aqui emprestado com o pastor Marinho. Vai ler a Bíblia, vai estudar, vai pesquisar com dicionário. Compra teologia. Esses dias eu comprei uma teologia sistemática de R$40 na Amazon. Eu nem acreditei naquilo, que eu consegui comprar um calhamaço daquele, escrito pelo Alistair McGrath, por R$40. Isso é quase que preço de banana, irmão. Quase que preço de banana. Olha, esses dias eu estava vendo nos stories do Instagram, um pastor que eu sigo, e a pessoa lá, naquelas caixinhas do Instagram, né, pediu ele um dos livros que ele escreveu de graça, ou pedindo a ele para dar para ele uma teologia sistemática. Aquele pastor fez uma pesquisa de 5 minutos na internet e achou uma teologia sistemática de um teólogo renomado aí, de graça na internet. Eu não estou falando de pirataria não, estava sendo dado de graça. Sabe o que é isso?
Aí aquele pastor respondeu bem assim: você é tão preguiçoso que não fez nenhuma pesquisa de 5 minutos na internet, porque se tivesse feito, você teria achado essa teologia sistemática aqui de graça. Que coisa, né? Eu não estou falando de pirataria não, irmão. De irmão que fica compartilhando PDF aí, né? Pirateando livro. Não estou falando disso não, que isso é pecado, viu? É pecado. Ficar pirateando livro. Só que assim, irmão, essa desculpa, eu não sei muito, eu não... Irmão, a gente tem tanto recurso. Vai maratonar o canal aqui da igreja, né? A gente já fez uma série sobre cristologia, está fazendo agora essa de pneumatologia, sobre o Espírito Santo. Já fizemos série do que mais? Obras da carne, fruto do Espírito. Qual mais? Lembra aí, Freitas? Série sobre batismo, novos convertidos. Foi várias, né? Maratona aí, vai estudar a Bíblia, irmão. De graça, você não vai pagar um centavo. Engraçado, tem dinheiro para ficar na internet, né? Mas não tem para comprar um livro, para estudar a Bíblia, para se aprofundar na palavra de Deus. Liga aqui para o pastor Marinho, pede ao pastor Marinho indicação de livros bons, de teólogos pentecostais, compromissados com a palavra de Deus, né? Que coadunam com a nossa crença. Não vai sair também comprando coisa só porque está barato na internet. Esses dias um irmão mostrou para a gente uma foto, comprou quase R$200 de livro, só de teologia liberal. A pior desgraça que a pessoa pode fazer. Meu Deus do céu, se a pessoa ficar consumindo teologia liberal, daqui a pouco ele está morto na fé. Se ele não tiver um amadurecimento espiritual, né? Aí você vai começar lendo lá o Bultmann e outros, mas daqui a pouco você não está crendo mais nos dons, não está crendo mais na... cabeça no lugar, é claro. Mas aqui, conversa com o pastor Marinho. O pastor Marinho vai ajudar os irmãos. E pare com essa preguiça e vai estudar a Bíblia. Alguém talvez está oprimido com os afazeres. Por que você não liga para aquele irmão e pergunta como é que ele está, aquela irmã, né? Gente, como é que eu posso ajudar? Eu vou oferecer para vocês um dia da minha semana aí de graça. Vou fazer uma faxina na tua casa, vou ajudar você a lavar roupa, né? Estava contando, né? Para a irmã Raquel, ontem, e para a irmã Marisol, a gente estava conversando. Eu tenho um casal muito querido aqui da igreja, que são meus vizinhos, né? O presbítero Leandro e a irmã Sueli. E a minha esposa, há um tempo atrás, fez uma viagem para a casa dos pais dela, e eu fiquei aqui na correria dos trabalhos da igreja, né? E você se acostuma, a esposa em casa e tal. Aí um dia eu cheguei lá em casa assim, irmão Mateus, bem no varal de roupa assim, eu vi que tinha uma sacola com um negócio pendurado, que estava debaixo assim da parte coberta da minha garagem lá. Tem uma parte descoberta e outra coberta. Eu fiquei pensando assim, meu Deus do céu, quem foi que entrou aqui em casa? Né? Aí eu entrei assim, hora do almoço. Aí quando eu cheguei lá, era uma marmita com um bilhetinho do presbítero Leandro e da irmã Sueli. Eles amarraram a sacola assim e foram empurrando com um cabinho de vassoura, porque caso se chovesse, não molhasse a comida, até chegar na área coberta, assim, foi tudo pela grade, né? Depois eles contaram. Mas eu fiquei maravilhado, isso é o quê? É uma forma de ajudar, de prestar um socorro para alguém. Talvez os dons de Deus vai se manifestar dessa maneira, irmão. Olha qual é a necessidade. Não fica aí fazendo eu vou ficar aqui, olha, sentadinho no meu canto, vou ficar esperando uma revelação, vou ficar esperando o anjo descer do céu e falar bem assim, você tem esse dom, meu filho. Você tem esse dom, minha filha. Senta e espera. Fica aí esperando que quando você chegar lá no tribunal de Cristo, você não vai receber recompensa nenhuma, né? Eu quero ler para você aqui, um texto bonito da palavra de Deus. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faz-o conforme todas as suas forças. Quer dizer que eu tenho que abraçar tudo? Não é para abraçar o mundo. Tudo que te vier à mão para fazer, faz. Mas, tem um porém aqui, conforme a tua força. Deus não está mandando você abraçar o mundo e fazer tudo. Né? Às vezes a gente tem que dizer não para certas coisas, certas atividades, certas tarefas, mas está dentro da tua força, dentro da tua possibilidade, faz conforme a tua força. É isso que a Bíblia fala: ama o Senhor teu Deus com toda a tua força. Eu fico admirado com o evangelista Célio Pandini, corre para lá, corre para cá, faz aquilo outro. Eu não tenho a força que ele tem, eu tenho menos força, mas eu posso amar a Deus com a força que eu tenho. É aquilo que eu disse, nem todo mundo vai conseguir fazer o que os outros fazem. Mas o que você consegue fazer? Faz o teu melhor dentro da tua possibilidade, né? Então, o texto que nós lemos aqui de Atos, dá até para pegar um ganchinho, que vamos encerrar agora. Capítulo 6. Como é que surgiram os diáconos na igreja? Versículo 3 do capítulo 6 de Atos.
Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esta necessidade. Olhe para as necessidades que estão à sua volta. Olhe para as necessidades que estão à sua volta. Talvez é aí que Deus vai revelar a você os dons que você tem. Neemias era lá copeiro, só andava limpinho, bonitinho, cheirosinho. Mas quando ele soube que o seu povo estava em necessidade, os muros estavam queimados, portas, né? Estava aquela situação difícil. Ele viu a necessidade, atendeu a necessidade e descobriu o quê? Que ele tinha um dom de ser um reformador, de ser um pedreiro, de ajudar, né? Reconstruir os muros da casa. Então, não fica aí preso ao teste de análise, né? Como nós comentamos. Olhe para a necessidade. E é na necessidade que os dons de Deus vão se revelar. E eu encerro dizendo, busque os dons de Deus. Eu quero deixar isso bem claro aqui. E se você, por acaso, é um cessacionista que não crê nos dons, deixa eu lhe dizer algo. Deus não nos deu uma sugestão, viu? Deus nos deu foi uma ordem imperativa. Procurai, buscai e busca com zelo os melhores dons. E se você já tem dons, a Bíblia diz, né, é claro que todo crente tem ao menos um dom, como eu disse, mas se você está operando em 2, 3 dons, a Bíblia diz, procure abundar nos dons. Se fala em língua, ore para interpretar. Ah, irmão, não, mas esses dons aí, olha, dessas manifestações muito sobrenatural assim, não é para hoje não, quem te disse isso? Paulo diz, buscai com zelo os melhores dons e principalmente o de profetizar. Ora, principalmente, né? Paulo não era sensacionista não, irmão, porque Paulo estava quase morrendo e falou para Timóteo, desperta o dom de Deus que é em ti. Jesus diz, esses sinais seguirão os que creem. Jesus diz, aquele que crê em mim fará essas obras e maiores do que essas. Joel diz que nos últimos dias, meu irmão, que é essa conversa afiada, essa conversa sensacionista de que os dons estão cessando. Joel diz que nos últimos dias haveria um mover profícuo do Espírito Santo, visões, revelações, profecias, manifestações gloriosas de Deus. Conversa afiada, irmão, que os dons vão acabar. Deus quer que nós busquemos e busquemos fervorosamente. E essa não é uma sugestão do Espírito Santo, é uma ordem do Espírito. Portanto, não apagueis o Espírito. Que Deus em Cristo te abençoe. Dentro dessa série da pessoa e a obra do Espírito Santo, nós vamos encerrar aqui, hoje, sobre os dons espirituais. Na próxima segunda-feira, permitindo Deus, nós falaremos a respeito do fruto do Espírito. Mas agora vamos orar? Vamos orar encerrando a nossa participação aqui com os nossos queridos e amados irmãos. Se você está doente, coloque a mão sobre a sua dor, sobre a parte dolorida, sobre a sua enfermidade. Vamos orar nessa hora, crendo que o Senhor nos dará vitória. Eterno Deus e bendito Pai, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença. E nós acabamos, Pai, de refletir na Tua palavra. Senhor, a Tua palavra diz que enquanto os Teus servos pregavam a Tua palavra, o Senhor confirmava a palavra com sinais que a seguiam. Senhor, confirme esta palavra com os sinais dos céus, curando pessoas doentes agora, essa pessoa sentindo uma dor no seu braço, essa pessoa com problema de coluna, essa pessoa com esse tumor, que esse mal desapareça em nome de Jesus. Se for alguma doença que é oriunda de pecado, e essa pessoa se arrepende agora, perdoe os pecados. Se essa doença é oriunda de um espírito maligno de enfermidade, que esse demônio deixe o corpo dessa pessoa agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, faz uma grande obra para a honra e glória do Teu nome santo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós oramos pedindo ao Senhor, aleluia, que o Senhor venha alcançar os Teus servos e as Tuas servas, alcança os desempregados, os depressivos, pessoas deprimidas, traz alegria, prazer e satisfação na alma. Senhor, ajude o meu irmão e a minha irmã que deseja ser usado por Deus nos dons do Espírito Santo e abra os olhos dessa pessoa para que ela venha se mover nos dons espirituais. Ajude a ele a ela compreender, entender o chamado, o propósito, os dons, as capacidades e habilidades que o Senhor tem dado. Senhor, não queremos a fama, queremos ser fiéis, não queremos o status, queremos o serviço, não queremos a grandeza, mas queremos servir ao Senhor com humildade, dentro do chamado que o Senhor nos deu. Para a glória do Teu nome, oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.
Agradecer aqui, meus amados, os trabalhos técnicos do Matheus Freitas, Matheus Marinho, Eliezer Cavagnoli, irmão Mauro. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Segunda-feira que vem, se Deus quiser, daremos sequência ao nosso estudo bíblico. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e tenham um excelente final de segunda-feira e uma excelente semana de vitórias na presença de Deus. Se as coisas não vão bem, você vive na pior e vê tudo errado ao seu redor. Não dão nada pra você, já não sabe o que fazer. Sua vontade é de morrer. Mas hoje eu vim aqui para lhe falar de alguém que pode te ajudar. Jesus, Ele tem uma saída, Ele muda a sua vida, basta crer. Se o teu caso está perdido, Ele é o seu amigo, solução tem pra você. Não fique nesta sua indecisão. O mundo só te faz chorar. Venha para os braços de Cristo se entregar. Não dão nada pra você, já não sabe o que fazer. Sua vontade é de morrer. Mas hoje eu vim aqui para lhe falar de alguém que pode te ajudar. Jesus, Ele tem uma saída, Ele muda a sua vida, basta crer. Se o teu caso está perdido, Ele é o seu amigo, solução tem pra você. Não fique nesta sua indecisão. O mundo só te faz chorar. Venha para os braços de Cristo se entregar. Jesus, Ele tem uma saída, Ele muda a sua vida, basta crer. Se o teu caso está perdido, Ele é
aquele que dá semente ao que semeia, e pão para comer. Também dará e multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça. Seja um mantenedor desta obra. Envie os seus dízimos e ofertas. Banco Bradesco, agência 2037, conta corrente 136.776, dígito 5. Banco do Brasil, agência 3020, conta corrente 40.400, dígito 4. Caixa Econômica Federal, agência 1282, operação 003, conta corrente 3173, dígito 0, ou através do nosso Pix 82.678.046 1000 ao contrário 29.